Olá pessoal, aqui é a professora Deliane Gomes e hoje nós vamos falar sobre os parasitos do gênero Toxocara. Pessoal, e agora a gente vai falar sobre o Toxocara canis, que pertence à família Ascaridae. Bom, por que a gente vai falar sobre o Toxocara canis? Primeiro porque ele é um parasito muito comum em cães e gatos, tá? Principalmente em cães. Segundo, porque ele também é uma zoonose. Ele causa no homem uma doença conhecida como larva migrans visceral. Pessoal, nem tudo é tão simples, então para complicar um pouquinho a nossa vida, o Toxocara canis ele tem um hospedeiro paratênico. Quem são? Ratos, baratas. Ai, que bom, somente ratos e baratas? Não. Rato, barata, galinha, passarinho, lagartixa, qualquer outro animal que tenha ingerido os ovinhos contendo larvas L2 de Toxocara canis e que posteriormente sejam ingeridos por esses cães ou por esses gatos, ele vai funcionar como hospedeiro paratênico, tá? Então, existem diversos hospedeiros paratênicos no caso do Toxocara canis. Toxocara canis também é um parasito de intestino delgado. A gente tem outras espécies, como o Toxocara cati e o Toxascaris leonino. Porém, eles têm ciclos distintos, então a gente vai abordá-los separadamente. Perfeito? Bom, pessoal, e como que é a morfologia do Toxocara canis? Ele é grande e robusto. Grande quanto? É variável, né? Mas ele tem aí cerca de 10, 12 centímetros. E é um parasito robusto mesmo, ele não é muito delgado, não. O Toxocara canis, assim como os demais, né, eles possuem uma asa cervical, tá? Que é essa asa aqui que a gente está observando. Aquela não está muito grande por conta da posição que o parasito se encontra, mas no Toxocara canis e no Toxascaris leonina, elas são um pouco alongadas e eles são bastante parecidos. A gente consegue diferenciar um do outro porque o Toxocara canis ele tem um processo digitiforme na cauda, somente os machos, tá? Além disso, a gente consegue tirar outras informações daqui. Observem que eles têm aí uma boca trilabiada, todos eles vão ter essa mesma característica. Mas, de modo geral, a localização deles, né, o tamanho, eles já dão aí eles dão uma ideia pra gente de que é o Toxocara canis ou o Toxocara cati, enfim, né, de um desses parasitos que são todos muito próximos. Aqui a gente consegue observar, né, um detalhe da boca, que é trilabiada. E, pessoal, eu não falei pra vocês, mas ele é um parasito muito prolífico, tá? E quando eu digo muito prolífico, é isso daqui, olha, gente, né? É um parasito, assim, pra vocês terem uma ideia, cada fêmea consegue fazer oviposição de 700 ovos por dia. Então, ele é muito prolífico mesmo, né? Então, por conta disso, o ambiente fica muito contaminado com ovos. E aí, as infecções costumam ser bastante maciças, né? Isso é péssimo, principalmente aí para os filhotinhos. A gente consegue observar em alguns casos até ruptura de intestino, para vocês terem uma ideia. E como que acontece, então, o ciclo do Toxocara canis? Bom, então a gente tem lá os parasitos adultos, que são muito numerosos, são bastante robustos, estão localizados lá no intestino. Eles vão copular, as fêmeas vão ficar fertilizadas e os ovos são eliminados nas fezes. Muita atenção, 5 asteriscos fosforescentes aqui. Pessoal, o desenvolvimento larvário acontece dentro do ovo. Então, a gente tem desenvolvimento de L1 e de L2 dentro do ovo. Até aqui tudo bem. A forma infectante é o ovo contendo L2. L2. Diferente de tudo que nós vínhamos vendo até agora, tá? Então,
aqui a forma infectante é o ovo contendo L2. Bom, temos muitos detalhes por trás do ciclo do Toxocara canis. Então, vamos lá. O primeiro detalhe é, então, que a primeira forma de infecção é a ingestão do ovo contendo L2. A segunda forma de infecção é a ingestão aí de hospedeiros paratênicos. Então, qualquer outra espécie, uma ave, uma galinha, um roedor, uma minhoca, uma lagartixa, outras espécies que tenham ingerido esse ovo contendo L2 e que posteriormente sejam ingeridas por um cão. Aqui um detalhe, aproveitando a imagem, né, que a gente tem aí a infecção humana. No homem acontece uma doença chamada larva migrans visceral, porque o parasito também não chega à fase adulta, assim como nós vimos em Ancylostoma. Mas é muito mais comum em crianças, né? Principalmente porque as crianças brincam aí em caixinhas de areia e elas não têm tantos cuidados ainda, tantas noções de higiene quanto o adulto. Então, elas levam a mãozinha à boca, passam a mão no pelo do cachorro e levam a mãozinha à boca, e assim por diante, tá? Bom, uma vez então que esse ovo adentrou o corpo do cão, ele chega até o intestino, acontece a eclosão. Essas larvas também ganham a circulação sanguínea, vão até o pulmão, então também acontece migração pulmonar, né? Coração, pulmão, pulmão sobe a árvore brônquica, é deglutida, todo esse processo também acontece. Mas aqui a gente tem alguns detalhes a mais, né? Só para concluir o ciclo, essas larvas chegam até o intestino novamente, no intestino elas se transformam em adultas. E ali elas vão completar o ciclo. Mas, vejam bem, essas larvas que estão em processo migratório, elas podem entrar em quiescência e elas ficam latentes. Uma cadela que esteja infectada, por exemplo, ela vai ter larvas latentes para infectar aí pelo menos as 3 próximas ninhadas dela. O quê? A ninhada também? Sim, a ninhada também. Porque existe transmissão transplacentária. Então, durante a gestação, a cadela pode transmitir para os seus filhotes, principalmente a partir aí dos 45 dias de gestação. Bom, esse é o primeiro detalhe, né? Então, essas larvas que estão quiescentes, a gente vai discutir isso melhor quando nós estivermos falando da doença, toxocaríase. Mas essas larvas, elas são recrutadas quando ocorre aí uma queda de imunidade. E durante a gestação, né, na maioria das espécies, a gente tem essa queda de imunidade. Então, esse recrutamento acontece. Então, a gente tem transmissão aí de L2 para o filhote, o feto que está sendo gerado. Como se não bastasse, nossa, não tá pouco, tá simples o ciclo, vamos complicar mais um pouco. As L3, elas conseguem chegar na glândula mamária. Então, quando o filhote está mamando, ele pode ingerir L3. E essa L3 vai direto, né? Ela atinge a circulação sanguínea e vai direto para os pulmões. Então, observem que existem muitas formas de infecção. O que eu quero chamar mais atenção para vocês em relação a esse ciclo. Primeiro, que a forma infectante são os ovos contendo L2. Muita atenção nisso. Segundo, porque a gente tem muitas formas de transmissão. Então, a ingestão do ovo contendo L2, a ingestão do hospedeiro paratênico que previamente ingeriu esse ovo contendo L2, infecção transmamária e infecção transplacentária. São aí os grandes detalhes do ciclo de Toxocara canis. Então, aqui a gente tem uma imagem que destaca bem essas formas de transmissão. Então, vejam, os ovos são eliminados pelas fezes, a gente tem desenvolvimento no ambiente de L2, né? O ovo contém L2.
Esse ovo pode ser ingerido diretamente, pode ser ingerido por um hospedeiro paratênico, e esse hospedeiro paratênico ingerido pelo cão. Pode acontecer a transmissão transplacentária e ainda a transmissão transmamária. Como eu mencionei, pessoal, em humanos a gente não tem, então, parasito chegando, toxocara chegando no intestino e se transformando em verme adulto. Então, o que acontece é que ele mantém aí uma rota migratória. Normalmente, eles acabam migrando em regiões específicas, como, por exemplo, o fígado e o globo ocular, tá? Então, vão causar lesões por onde eles estão passando, tanto no fígado, alterações hepáticas, quanto no globo ocular. É muito mais comum a gente observar essas alterações em globo ocular, porque a gente acaba enxergando a larva. Como vocês podem ver aqui, né, a gente consegue enxergar aqui, olha, a larvinha, larvinha nada, né, uma baita de uma larva, nos olhos de uma criança. Então, imagina o desespero dessa criança, ou mesmo, né, dos pais, em ver aí essa larva no olho do filho. E como eu mencionei para vocês, nós temos outros toxocaras, então vou abordar rapidamente. A gente tem o toxocara cat, que acomete aí intestino delgado de felinos e é bastante comum acontecer com a infecção com Toxascaris leonina. Morfologicamente, ele é bastante parecido com o Toxocara canis. O que diferencia é que ele tem essa extremidade anterior um pouco côncava, então acaba lembrando aquele chapéu de faraó, né? A extremidade anterior dele. Fica parecendo aí uma naja, uma serpente, né? O tamanho também é bastante parecido, podem chegar aí a 12 centímetros as fêmeas. Lembrando que as fêmeas sempre são maiores que os machos, no caso de eumintos. Então, o macho ele tem aí cerca de 3 a 7 centímetros. O ciclo ele é muito similar ao ciclo de Toxocara canis. O que irá diferenciá-los é que agora a gente não tem transmissão transplacentária, mas mantém-se a transmissão transmamária, mantém-se a infecção através da ingestão de hospedeiros paratênicos e, claro, né, como eles são aí o mesmo gênero, a infecção também acontece através da ingestão de ovos contendo L2. Bom, pessoal, então para finalizar, nós temos o Toxascaris leonina. Ele também acomete caninos e felinos. A gente sempre fala cão e gato, cão e gato, cão e gato, mas é porque são os animais que a gente tem contato no dia a dia e nas clínicas, né? Mas isso acontece também no mundo silvestre, então os animais selvagens, eles também, caninos e felinos selvagens também podem ser acometidos. Agora a gente tem um outro detalhe que diferencia dos demais. Aqui, os ratos, camundongos, pássaros, eles não vão funcionar como hospedeiros paratênicos, mas sim como hospedeiros intermediários. Então, fiquem atentos em relação a isso. Também é um parasito de intestino delgado, assim como todos os outros que nós vimos até agora. Bom, morfologicamente ele é muito parecido com o Toxocara canis. Então, ele tem as asas cervicais, ele tem a boca trilabiada, mas se eu quiser diferenciar um do outro, ele não tem aquele processo digitiforme na cauda, na extremidade posterior do macho. Então, o tamanho também é muito parecido. Aqui, essa imagem é ótima, porque ela mostra a diferença entre os três. Então, Toxocara canis, com as suas asas cervicais, Toxascaris leonina, eles são muito parecidos. E o Toxocara cat, ele tem a asa cervical um pouco mais curta e ela é curvada. Então, ela lembra aí um aspecto de uma naja ou daquele chapéu de faraó. Em relação ao ciclo, o ciclo ele é bastante distinto dos demais. Por quê? Porque a gente não tem rota migratória dentro do hospedeiro definitivo. Então, o que acontece? Né? Os ovos foram eliminados nas fezes, a gente tem desenvolvimento aí da larva contendo
do ovo contendo larva L2, que continua sendo a forma infectante, pode ser ingerida diretamente ou pode ser ingerida por um hospedeiro intermediário, e esse hospedeiro intermediário ser ingerido por um gato. Aqui, pessoal, vocês vão encontrar aí algumas divergências em livros, né? Alguns lugares falam que o hospedeiro é intermediário. Por quê? Porque na definição de hospedeiro paratênico, não existe evolução do parasito dentro do hospedeiro paratênico. E nesse caso, ocorre uma evolução de L2 para L3 dentro do hospedeiro paratênico. Porém, ainda na definição de hospedeiro paratênico, disse que é um hospedeiro dispensável para o ciclo. Então, se extinguirem esses hospedeiros paratênicos, o ciclo continua, o que não é o caso do hospedeiro intermediário. Porém, aqui, embora ocorra evolução dentro do hospedeiro, desse hospedeiro considerado intermediário, né, porque tem evolução de L2 para L3, o ciclo segue sem ele normalmente. Por quê? Porque se esse gato ingerir L2, né, essa L2 chega até o intestino, penetra na mucosa intestinal, se transforma em L3, L4, volta para a luz do intestino, se transforma em L5 e o ciclo se encerra. Então, vocês concordam comigo que se todo o ciclo pode acontecer na ausência desse hospedeiro intermediário, ele também pode ser um hospedeiro paratênico, porque ele é dispensável. Então, vocês podem encontrar, né, divergências em relação a isso em livros distintos ou em artigos científicos. Então, só estou passando a informação para vocês. Bom, e aí o ciclo se encerrou, né? Eu não tive migração, pode acontecer migração aqui, dentro do hospedeiro intermediário. A larva L2 se desincista, migra pelos órgãos e transforma em L3 e volta a ficar encestada dentro desse hospedeiro. Mas no hospedeiro definitivo, no felino, não tem, ou mesmo em cães, eventualmente a gente pode encontrar, não tem migração, tá? Esse parasito chega até o intestino e o desenvolvimento é todo lá. Bom, pessoal, então é o que a gente tem aqui de diferente do ciclo de Toxascaris leonina em relação a Toxocara canis e Toxocara cat. Pessoal, por hoje era isso. Quaisquer dúvidas podem ficar à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima!